No oferecimento Serbrais. Sofisticação aos seus pés. Sejam bem-vindos a mais um Oba Obra. Estou felicíssima porque o programa está incrível. Esse programa de hoje vai ser um pouco diferente, porque o Papo de Arquiteto tem tanto assunto interessante que a gente vai ter 2 blocos, falando com o Kadé Joaçaba e depois a gente vai ver o passo a passo. Vamos lá? Então a gente vai falar nesse bloco aqui sobre a nova exposição do Kadé, nesse espaço incrível que é a Galeria do Leonardo Leal. E o Kadé está com essa exposição Panóplia Paradoxo. Quem sabe o que é panóplia, eu já vou dizer que eu perguntei para ele. Então eu quero que ele comece dizendo o que é panóplia. Panóplia é uma composição arquitetônica ou decorativa, geralmente de mastros e bandeiras. Quando a gente vê um prédio público, onde tem aquelas bandeiras perfiladas na frente, os mastros e bandeiras, aquilo é uma panóplia. Uma panóplia. Então, panóplia paradoxo. O que você quis dizer com isso? A gente já está aqui entendendo um pouco, né? Que é uma pessoa segurando a bandeira de uma forma bem ativa e tudo. Então me fala toda essa tua ideia e o que está por trás aí de tanta coisa dentro da sua cabeça que você consegue passar para a gente, que eu já dei essa olhada e fiquei encantada. Mas fala um pouquinho dessas... do que você tem para dizer através da sua arte. Suzana, eu acho que nesse momento eu tenho mais para perguntar do que para dizer. Sim. Assim, eu acho que a minha posição como artista hoje tendo visto esse momento que a gente vive, um momento conturbado politicamente, um momento de pandemia, um momento onde a gente tem que ser cada vez mais políticos, exercer nossa função política cada vez mais no nosso dia a dia. Assim. Eu acho que eu monto essa exposição, eu mostro essas obras no sentido de provocar o raciocínio e o pensamento, e provocar o pensamento no sentido de como nós nos relacionamos com os nossos símbolos, e como nós nos relacionamos politicamente com aquilo que a gente escolhe a partir de qualquer instinto e qualquer estímulo. E eu acredito que hoje a bandeira é mais relevante do que nunca, a discussão sobre a bandeira é mais relevante do que nunca. Eu apresento nessa exposição como essa paixão que o brasileiro olha para os símbolos, esse instinto passional infantil, muitas vezes infantil, sem critério e sem crítica, leva a gente a polos opostos. A tudo isso que eu falo sobre essa panóplia paradoxal, nessa panóplia onde a gente vive num clima político de polaridade, entendeu? Muito grande, cada vez maior e de uma forma meio perigosa. Super perigoso, Suzana, e o mais importante o antagonismo é necessário e interessantíssimo para a democracia, a polaridade não, entendeu? Então, os extremos são sempre muito perigosos. Né? Então, e eu estou nessa exposição aqui, sou eu, como você estava falando. Pois eu já tinha perguntado, eu estou achando parecido com você. Sou eu numa postura que remonta ou liga com a ideia da pintura do Delacroix, que anuncia a liberdade, a igualdade, uma pintura clássica do romantismo. E sou eu aqui nessa ideia de esperança. A exposição fala sobre um momento muito tenso e polêmico, mas eu sempre apresento tudo isso com a ideia da esperança. Da esperança. E de uma forma linda, incrível, porque aqui a gente tem escultura, nós temos aqui fotografias, não é? Assim, de uma forma bem diferente. Então, escultura, fotografia, pintura, linda, com as cores assim suaves. E eu quero continuar aqui mostrando a exposição com vocês, então a gente vai mostrar um outro local e uma escultura tão incrível que o Kadé criou pra gente. Vamos lá, Kadé, me mostra. Kadé, me fala um pouco. É muito impactante, é muito bonito, muito diferente. A gente já entendeu o que está por trás. Agora fala um pouco mais aí do geral, que a gente está podendo mostrar aqui para o pessoal que está nos assistindo um pouco mais da grandiosidade dessa sua exposição aqui tão diferente. Suzana, aqui é o recorte dos último ano e meio de produção, com intervalo de pandemia e tudo mais. Mas eu resolvi aqui nessa exposição mostrar tudo, assim, tudo que eu faço, né? Eu resolvi me desprender um pouco dos meus dogmas, dos meus limitadores, né? Disse, não, vou mostrar só isso, vou mostrar só aquilo, vou fazer uma exposição só de pintura, não. Aqui eu estou mostrando tudo. Tudo, escultura, vários tipos de pintura. Várias técnicas de pintura, com materiais diversos, tinta óleo, acrílica, grafite,
desenho, tecidos, tudo, maravilhoso. fotografia, e usando tudo isso em favor do discurso. Assim, os formatos são interessantes também, que são formatos completamente, não são muito comuns para o que a gente vê por aqui. Então eu proponho escultura de parede, eu proponho escultura de pedestal, eu proponho totem, eu proponho escultura monumental. Então, assim, os dípticos em formatos alternados. Essa questão da matéria e da materialidade da coisa, para mim, é muito importante. Eu acho que isso colabora com o meu discurso. Sabe, isso eu consigo chegar além a partir dessa flexibilização das minhas possibilidades técnicas. Então, assim, eu vou simular fotografia através da escultura, eu vou falar sobre escultura através da pintura. Então, eu faço esse intercâmbio, esse passeio de técnicas diversas para elas meio que, quase que uma interlinguagem, assim, como elas interagem e interferem uma na outra. Ai, eu não sei se vocês estão tão encantados quanto eu. É difícil ver de longe e sentir o que a gente sente quando a gente está no local. Então, convido demais a vocês. Essa exposição ela vai ser estendida, né? Graças a Deus. Ela ia acabar dia 11 de agosto, mas ela vai ficar até o fim do mês. Assim, maravilha. Então, é pouco tempo só. Corram. Corram, porque vocês vão realmente ficar encantados com isso tudo. Dá pra gente falar aí a última coisa sobre essa escultura que chamou muita atenção. Essa escultura questiona exatamente a crítica, né, que eu falo. Questiona o meu lugar como um elemento político, a minha identidade política partidária, questiona os mitos e os símbolos postos. Né? Então eu uso a figura do Getúlio especificamente como uma figura de questionar o que é o herói brasileiro e como se constrói esse mito, né? Como se constrói essa ideia passional de se relacionar com a figura sem que a crítica participe, sem participar o nosso ponto de vista crítico sobre aquela ideia que a gente tem de um herói. Então Getúlio Vargas é a figura mais ambígua da história brasileira, sabe? Então eu uso eu uso uma representação de Getúlio Vargas no sentido de questionar a nossa relação com o poder e com a paixão. Eita, impressionante. E as outras telas que a gente vai mostrar ainda um pouquinho para vocês, mas de tela de esculturas pequenas, e a ideia da bandeira de sentidos diferentes, que eu achei super interessante, que não daria para estar ao natural, porque o vento está soprando de um lado ou do outro e as bandeiras estão antagônicas, não é isso? Exatamente. E é exatamente a ideia também de opiniões diferentes, de pensamentos diferentes, mas eu acho que isso tudo, o que mais traz, eu digo, para mim, né, é a gente saber pensar. A gente criticar, a gente questionar e um pouco mais além do que a gente ficar pegando tantas coisas e informações pelos outros e principalmente hoje em dia mídia, social e tudo que a gente não sabe nem o que é certo e o que não é. Exatamente. Obrigada, mas não terminou aqui com o Cadê. No próximo bloco é coisa demais que a gente vai conversar junto. Então aqui sobre a exposição, a gente terminou nesse bloco e eu espero vocês no próximo bloco para a gente falar aí de uma consultoria, de algo muito interessante que o Cadê faz, ele vai explicar um pouquinho mais pra gente. Até já já.